Recentemente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky causou um impacto significativo no cenário internacional ao admitir, em uma entrevista amplamente repercutida, que a Ucrânia enfrenta obstáculos intransponíveis para recuperar as regiões de Donbas e Crimeia, atualmente sob controle russo. Em suas palavras, essas regiões estão sob domínio consolidado da Rússia. Não temos recursos militares para reverter essa situação no momento. Zelensky enfatizou que a única alternativa viável para Kiev seria uma pressão diplomática coordenada pela comunidade internacional, que pudesse obrigar Moscou a reconsiderar sua posição. Essa declaração não apenas jogou luz sobre os limites da estratégia militar ucraniana, mas também expôs as vulnerabilidades políticas que ameaçam o futuro da nação. Donbas e Crimeia, além de sua riqueza em recursos naturais, têm um peso estratégico e simbólico inestimável. Para a Rússia, esses territórios representam avanços políticos e geopolíticos, enquanto para a Ucrânia, sua perda é um golpe devastador que transcende a esfera militar, afetando diretamente o orgulho nacional e a coesão social. Desde que a Crimeia foi anexada pela Rússia em 2014 e o conflito armado em Donbas se intensificou, essas áreas tornaram-se epicentros de um confronto que desafia os limites da diplomacia global. Analistas destacam que essas regiões, além de serem cruciais para o comércio e a economia local, são símbolos de resistência e de disputa ideológica entre o Ocidente e o Oriente. Para Kiev, no entanto, os custos dessa disputa estão se tornando insustentáveis, tanto em termos econômicos quanto sociais. No cenário internacional, as repercussões das declarações de Zelensky geraram divisões acentuadas. De um lado, países que pressionam por uma resposta militar mais robusta e pelo aumento do apoio logístico à Ucrânia. De outro, nações que defendem a necessidade urgente de iniciativas diplomáticas mais eficazes, visando evitar uma escalada desastrosa. Essas diferenças refletem um mundo cada vez mais polarizado, onde interesses econômicos e estratégicos moldam decisões políticas. Além disso, as incertezas se aprofundam com as mudanças políticas em andamento, especialmente nos Estados Unidos. A possibilidade de um governo norte-americano com inclinações mais conciliatórias em relação a Moscou levanta questionamentos sobre até que ponto o Ocidente continuará comprometido com o apoio irrestrito à Ucrânia. A ideia de acordos territoriais, uma vez impensável, agora surge como uma possibilidade concreta, dependendo da evolução da conjuntura política global. Internamente, o panorama na Ucrânia é alarmante. A economia, já fragilizada pela guerra, enfrenta a perda de regiões industriais cruciais, além da destruição de infraestruturas estratégicas e da retração de investimentos estrangeiros. Com uma população submetida a deslocamentos em massa, condições de vida deterioradas e uma crescente desilusão com o governo, o país atravessa uma crise de proporções históricas. Promessas de reconquista e de estabilidade econômica parecem cada vez mais distantes, enquanto o descontentamento se espalha por diferentes setores da sociedade. Esse cenário também se reflete no moral das forças armadas ucranianas, que enfrentam enormes dificuldades para avançar nos campos de batalha. Relatos indicam que as perdas humanas e materiais são significativas, enquanto os ganhos territoriais são mínimos. A moral baixa das tropas, somada à incerteza generalizada, representa um desafio adicional para o governo de Zelensky, que já lida com uma crescente pressão política interna. A Rússia, por sua vez, consolidou sua presença nas regiões ocupadas, investindo em infraestrutura, fortalecendo administrações locais e promovendo sua narrativa de reunificação histórica. Internamente, Vladimir Putin utiliza essas conquistas como ferramentas para reforçar seu apoio doméstico, apresentando-se como um defensor da soberania russa e da restauração de seu status como potência global. Esse impasse levanta questões sobre o futuro da Ucrânia e sobre o equilíbrio de poder no cenário internacional. Divisões internas, corrupção e instabilidade política enfraquecem ainda mais o país, enquanto os desdobramentos globais adicionam um elemento de imprevisibilidade.
A admissão de Zelensky marca um ponto de inflexão no conflito, sugerindo que o caminho para a paz pode exigir concessões difíceis e dolorosas. Por outro lado, a Rússia continua consolidando sua presença nos territórios ocupados, empregando uma combinação de estratégias que vão desde a instalação de administrações locais até o fortalecimento da infraestrutura essencial. Pontes, rodovias e redes elétricas estão sendo reparadas ou construídas, sinalizando uma intenção clara de integrar essas regiões ao sistema russo de forma definitiva. Além disso, Moscou promove campanhas agressivas de propaganda para apresentar Donbas e Crimeia como exemplos de recuperação sob sua gestão, utilizando essas conquistas como ferramentas para reforçar o apoio doméstico ao governo de Vladimir Putin. No campo militar, o Kremlin mantém um ritmo constante de mobilização de recursos, incluindo o envio de tropas adicionais e armamentos avançados para a região. Essas ações têm como objetivo não apenas reforçar o controle territorial, mas também dissuadir qualquer tentativa futura de reconquista por parte da Ucrânia. Analistas apontam que essa postura não é meramente defensiva, mas parte de uma estratégia mais ampla de projeção de poder na região, com implicações que vão além das fronteiras ucranianas. Na Europa, o conflito trouxe à tona fragilidades estruturais que colocam à prova a unidade do continente. Países como Alemanha e França, que assumiram papéis centrais em tentativas de mediação, enfrentam dificuldades para equilibrar suas respostas ao conflito com suas necessidades econômicas, especialmente no que diz respeito à dependência energética da Rússia. Enquanto isso, sanções econômicas impostas por nações ocidentais não têm surtido o impacto esperado. Moscou, por sua vez, demonstrou habilidade em redirecionar seu comércio para novos mercados, fortalecendo laços com países asiáticos e do Oriente Médio, reduzindo assim sua exposição às penalidades econômicas ocidentais. A Ucrânia, por outro lado, enfrenta desafios monumentais. Internamente, o país luta contra uma crise de governança exacerbada pela corrupção endêmica e por divisões políticas que dificultam a formação de uma estratégia unificada. O desgaste de anos de guerra afetou profundamente a moral da população, que sofre com deslocamentos, perda de infraestruturas críticas e um sistema econômico em colapso. Essa combinação de fatores cria um ambiente de incerteza que dificulta qualquer projeção otimista sobre o futuro do país. Do ponto de vista internacional, Kiev busca desesperadamente manter o apoio de seus aliados, mas enfrenta sinais de fadiga entre seus principais apoiadores. Apesar de iniciativas contínuas de envio de ajuda militar e financeira, a percepção de que o conflito está em um impasse começa a se consolidar, especialmente em países onde o custo de apoiar a Ucrânia gera debates internos intensos. A possibilidade de mudanças no cenário político global, como uma administração americana mais disposta a negociar com Moscou, pode alterar ainda mais o equilíbrio de forças, forçando a Ucrânia a considerar concessões impensáveis no início do conflito. Enquanto isso, o tempo parece jogar a favor da Rússia. Com cada dia que passa, Moscou consolida sua presença nos territórios ocupados, tornando cada vez mais difícil qualquer tentativa de reversão da situação. A estratégia do Kremlin não se limita à força militar, mas também inclui esforços para moldar a narrativa global do conflito, retratando suas ações como legítimas e suas conquistas como irreversíveis. A admissão de Zelensky sobre a incapacidade de recuperar Donbas e Crimeia marca um divisor de águas no conflito. Mais do que uma derrota militar, essa declaração é um reflexo de uma realidade política que não pode mais ser ignorada. Para a Ucrânia, isso representa não apenas um golpe em suas aspirações territoriais, mas também uma dura constatação dos limites de sua influência no cenário global. Esse momento crítico exige uma liderança estratégica que vá além do imediatismo, com uma visão clara de longo prazo. A estabilização regional dependerá não apenas das ações dos governos locais, mas também da capacidade da comunidade internacional de promover soluções sustentáveis. Sem isso, o risco de que conflitos semelhantes se multipliquem em um cenário global já saturado de tensões é uma ameaça cada vez mais real.